Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia que Deus nos dá para vivenciarmos a beleza da sua criação, nos sentirmos bem com a face dos nossos parentes, dos nossos amigos. E é maravilhoso respirar esse oxigênio, este ar que Ele nos envia, nos dá gratuitamente, da água, que agora está molhando a nossa lavoura para que a produção seja de grande volume, para que os preços caiam, baixem. Por isso, em tudo, nós devemos agradecer a este grandioso Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com este Deus. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por teres permitido, Deus, que despertássemos. Te agradecemos, Deus, por nós e por todos os nossos amigos que despertaram e aqueles que ainda irão despertar. Abençoa, Senhor, as famílias enlutadas, daqueles, Senhor, tu sabes, que não conseguiram despertar. Mas a tua bondade e a tua misericórdia, nós te suplicamos. Consoles, confortes, ajudes, Deus, como só tu sabes fazer. Nós cremos, Senhor, que tudo que pedimos a ti, em nome do teu Filho Jesus, como nos diz a tua palavra, nós seremos atendidos. E nós te suplicamos, Deus, que conduzas os desempregados a um lugar certo, para que consigam, Deus, um emprego. Ao necessitado, o suprimento para as suas necessidades. Ao angustiado, a tua paz. A qualquer problema, de qualquer finalidade, Senhor, que tu estejas presente, ajudando a dar uma solução satisfatória, ó Deus. Nós te suplicamos e entregamos mais uma vez nossas vidas a ti. E te suplicamos que o teu Santo Espírito não se afaste de nós. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, hoje está existindo no mundo cerca de 1.500 e poucas seitas e religiões. E existe uma secular que prega que a pedra da igreja é Pedro. Por causa daquela passagem na Bíblia, que o Senhor Jesus pergunta: e tu, quem dizes que eu sou? E ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. E então, o Senhor Jesus: sobre ti edificarei a minha igreja. Mas não era sobre Pedro, era o Espírito Santo que estava revelando quem era verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus, na pessoa de Jesus. Entenderam bem, né? Então, essa pedra não é Pedro, não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Nós iremos fazer um estudozinho, está na Bíblia Católica, no capítulo de Daniel 2, que diz assim: nosso estudo é sobre o capítulo 2, não é? Então, diz assim, presta bem atenção: aquela grande estátua do sonho de Nabucodonosor, preste bem atenção, por favor, representa a história deste mundo, desde os dias do Império Neobabilônico até o fim da história, com a implantação do reino de Deus, representado no sonho pelaquela pedra, cortada sem auxílio de mãos. Está no versículo 34 do livro de Daniel, no capítulo 2. Você pode ver, você pode ler. Esmiuçou totalmente a estátua. Esse reino será o reino eterno e não será jamais destruído. Este é o rei. É o reino que Jesus Cristo prega, que não é destruído. É tanto que nós não morremos. Aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador não morre, mas passa desta vida para a glória, para o reino eterno. E nós temos a certeza que o Senhor Jesus virá nos buscar, porque Ele disse que vai nos buscar, que viria nos buscar e virá, nós temos certeza.
A identificação da pedra, muitas pessoas baseadas na declaração de Cristo que encontramos em Mateus 16, 18, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pensam que a pedra representa o apóstolo Pedro, e não é. Nós vamos provar por diversos versículos na Bíblia Católica que não é. Portanto, não continue enganado. A Bíblia nos diz que conhecendo a verdade nos libertará. E nós temos conhecido a verdade, embora muitos não creiam. Nós temos casos agora na nossa política brasileira, né? Não é misturando doutrina religiosa com a doutrina, com a política, com a vida do cotidiano. Mas é um exemplo básico, onde o homem foi provado por A mais B, que estava errado, e aquelas autoridades que deviam apoiar para que não acontecesse mais do que aconteceu, estão facilitando. Muitas pessoas agora já não acreditam piamente, como, por exemplo, eu acreditava na justiça brasileira. E o homem está solto. E o povo que não conhece a verdade, estão muitos com ele. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo diz: o vosso adorno não seja enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Está no capítulo de Atos, capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Sim, ele foi rejeitado pelo seu povo, para o qual ele veio salvar. O povo de Israel, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E no versículo 12 diz: Pedro, no seu discurso perante o Sinédrio, no versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Só Jesus, mais ninguém. No entanto, eles insistem, estão levando muita gente para o abismo. São milhares de pessoas que não leem, não procuram entender realmente. Como diz, existem mais de 1.000, a Índia tem 5.000 e poucas seitas e religiões. Em muitos países, religiões para todos os gostos. Aqui no Brasil, nós não tínhamos tanta, mas já está chegando, porque vai se cumprir a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo acrescenta pedra angular. Veja bem que versículo maravilhoso. Isaías 28:16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse, porque Ele estará conosco todos os dias. E nós não temos pressa, porque Ele nos chama no momento correto, certo, em que Ele precisa de nós. Em Efésios capítulo 2, 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, onde é que está Pedro aí, gente? Veja aí Efésios capítulo 2, versículo 20, da Bíblia Católica. Você é católico? Leia a Bíblia Católica. Estas mensagens são sempre na Bíblia Católica. Não faço mensagem na Bíblia cristã. Para provar a vocês a verdade, despertar em vocês a curiosidade de ler. Desculpa. Em Romanos capítulo 9, 33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Há uma
claridade muito gigantesca no povo de Deus e naqueles que não são de Deus. Aqueles que não são de Deus agem erradamente, encobrem os que andam erradamente, enquanto que o povo de Deus, que é luz nas trevas, serve de crítica quando erram, censura e até apontado o dedo de acusação. Em Isaías 8,14 diz assim: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. O inimigo apresenta os laços, cai quem quer. Se você conhecer a verdade vos libertará. No livro dos Salmos 118, 22, ele diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Este é o nosso Jesus. Ele é a pedra da igreja. É a pedra fundamental, como dizem que é Pedro. Pedro foi pecador igual qualquer um de nós. Faleceu, foi enterrado, voltou ao pó e está agora no paraíso, esperando a vinda de Jesus Cristo. Maria, mãe de Jesus, está lá no paraíso, esperando a volta de Jesus. Ela não volta à terra. Lembram lá, quando aquele rico manda avisar: não, meu filho, quem está aqui não sai mais para aí, nem quem está aí vem para aqui, se não só por Jesus Cristo. Lembra? Ninguém vem de lá. Quando o Senhor quer fazer uma revelação, Ele usa os seus anjos ou até o próprio Espírito Santo para revelar em sonhos e até em pensamentos. Ele usa o método que quiser. É verdadeiro. Existem muitos aproveitadores, muitos enganadores, mas nós temos que procurar discernir o verdadeiro profeta de Deus. É preciso ter cuidado com a nossa vida. Em Mateus capítulo 21, 42, diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. É bênção de Deus. Conhecer esta pedra. Existem duas pedras em nossos caminhos. Aquela que nós tropeçamos, caímos e não nos levantamos mais. Mas existe esta pedra, rocha angular, que nos faz ser erguido. E quando alicerçamos nossos pés nesta rocha, jamais vacilaremos, jamais cairemos. Lucas capítulo 20, 17 nos diz: mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina, confirmando o que já foi dito. Pedro não é nada, não tem pedra nenhuma em Pedro. Pedro é pedra, é significado do seu nome apenas. Em Zacarias capítulo 4, versículo 7, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a esta pedra que é Jesus Cristo. Nenhum outro nome há entre o céu e a terra que tenha poder para salvar, que seja intermediador entre os homens e Deus, somente Ele. Meu amado, Ele foi a pedra rejeitada. Vocês lembram? O povo para qual Ele veio salvar o condenou à morte, libertando bandidos, libertando ladrões, da mais alta qualidade. Em 1 Pedro 2,7 dizia: assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores aprovaram, essa foi a principal da esquina. Não existe outra. Esta pedra representa as autoridades da igreja, sobre a igreja. Os construtores foi Jesus Cristo.
é a rocha. Deus também é a rocha, porque é o mesmo, a trindade de Deus. A necessidade que nós temos que ter é a fé. É a fé. E o nome, só há um nome. Entre o céu e a terra que tem poder para salvar, tem poder para lhe reconstruir. Da morte para a vida. Ele é a rocha. Deus é a rocha. Temos apenas que ter fé. Acreditar em Cristo Jesus, porque Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é tudo o que nós podemos imaginar para chegarmos à presença de Deus e irmos morar no céu. Não há um outro Deus entre o céu e a terra que tenha poder para salvar. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Que os santos digam amém. Até outra vez nos encontrarmos. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.